Olá, que bom ter você por aqui para mais um vídeo onde o Munai opina. Toda semana a gente vai colocar um vídeo, pelo menos, quem sabe uns 2 ou 3 por semana, comentando vídeos sobre espiritualidade, mundo espiritual. Hoje o foco é esse aqui, é o vídeo do Paulo Cogos versus o chileno Gomes, onde o chileno Gomes é um ex-crente, hoje ele é ateu. Paulo Cogos, ele tem uma fixação, um fanatismo religioso. É legal porque ele vai para os debates para perder. Ele perde até para ateu. Perder debate para ateu, tu não vai ganhar de quem, né? Porque o ateu... Bom, se bem que o ateu tem mais fé que ele, né? O ateu tem mais fé do que o crente. Porque o ateu, ele acredita que tudo surgiu do nada. Tudo foi um acaso. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. É um ato de fé. O crente já tem a Bíblia. Ele já tem a Bíblia para se inspirar, para inspirar a sua fé. Ele tem algo palpável, né? Então, esse debate é muito caloroso. Fiz já um react sobre outro vídeo sobre os dois. Agora vamos assistir esse aqui. Esse aqui ninguém me mandou, mas o vídeo do YouTube me sugeriu. Eu assisti um pedacinho, uns 3 minutinhos, adorei. Então eu quero compartilhar com vocês que eu tenho algo a falar sobre isso. Então vamos começar. Esse aqui vai pegar Chileno, fogo. o que acontece com o ser humano depois que morre? Então, nesse ponto eu sou bem materialista e epicurista. Esse é o meu campo, né? O que acontece com você depois que você morre? Esse é o meu campo. Eu não só sou espírita, como eu converso com o espírito. Então eu já conversei, já perguntei, eu já saí do corpo, eu já vi o mundo espiritual. Eu estudo isso faz 25 anos. Então é o meu chão, então vai ser legal eu discutir isso aqui. Epicuro, ele tinha uma frase que ele dizia assim: não tem por que se preocupar com a morte, porque quando você é, a morte não é. E quando a morte é, você já não é mais. E para Epicuro, a morte era a ausência de sensações. Então, eu não acredito em absolutamente nenhuma matéria... Tá errado. Tá errado. E se tu pensar assim, eu tive um caso de um obsessor que a gente atendeu, em que em vida ele tinha esse pensamento: eu vou viver a vida e quando eu morrer, nada vai acontecer. E aí ele foi para outro plano. Quando ele morreu, ele ficou em torno de 200, 300 anos dormindo, achando que não existia nada. Ele ficou dormindo. Morre, vai ficar dormindo. Ele pensava isso, que ia morrer e ia ficar dormindo. E aí ele relatou, quando ele voltou, que até ele acordar passou 200, 300 anos, não me lembro agora quanto tempo foi, mas ele ficou com esse pensamento de que não existe nada, é o nada, e ele ficou nesse aí, ficou dormindo, a mente dele não existia nada, era um vazio. Então tem que tomar cuidado com o que a gente acredita, porque o que você acredita pode influenciar o seu mental superior e inferior após o seu desencarne. Nenhuma transcendência tipo metafísica. Engana então, para mim, morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. Essa vida é a única que eu tenho. Isso é um pensamento até impossível. Não tem como morrer e acabar. Por que não tem como? Porque a energia, ela é informação. E ao mesmo tempo, a informação é energia. Então, tudo o que eu vivi durante, vamos dizer, 80 anos, tudo que eu vivi criou uma bola energética de informação desses 80 anos. Mesmo que não existisse alma, eclodiria uma consciência quando a carne deixa de existir. Teria que sair uma consciência dali, uma bola de energia. Mesmo que não existisse alma. Tá? Poderia essa consciência, se não se manter viva, ir se dissipando, ir se apagando. Tá? Na verdade, não se apagaria, porque a energia não deixa de existir. Ela poderia se moldando em outras coisas, transformando em outras coisas. Bem complexo esse pensamento. Mas como a gente tem a alma dentro dessa consciência, a alma nunca morre. Então nunca deixa essa consciência de existir. É isso que o ateu não consegue entender, nem o crente. Me remete muito a uma obra de Dostoiévski chamado Irmãos Karamazov, né? E onde existiam 2 irmãos, um era ateu e o outro não era. E um pergunta assim, bom, o que não era ateu pergunta pro ateu, bom, se Deus não existe, então tudo pode? Tudo é permitido. E tudo é permitido, tudo pode? E a resposta para mim é não. Exatamente porque eu não acredito em nenhuma vida depois dessa,
Essa é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. O melhor pai possível, o melhor marido possível, o melhor amigo possível. O que eu acredito? Eu acredito no legado, na eternidade do meu legado. Não, é isso que eu digo, não é porque ele é ateu que ele vai ser uma pessoa ruim. Se ele é ateu, mas ele quer deixar um bom legado, como ele falou, quer deixar uma boa imagem, presença dele, certamente após o desencarne, se ele realmente ele expõe a melhor versão dele, eu não sei do que ele trabalha, diz que é ex-crente, né? Se ele põe a melhor versão dele a seus familiares, a seus filhos, a seus clientes, principalmente aos seus filhos, ele significa que ele foi uma pessoa boa. Significa que ele expõe a melhor versão dele para os demais. Significa que ele foi uma pessoa boa. Então, mesmo que ele seja ateu, no desencarne dele, ele vai ser assistido por pessoas boas. Agora, se ele fosse um pai ruim, um pai sanguinário, que batia nas pessoas, agressiva. No outro vídeo ele fala que é lutador. Beleza? Dá aula, ensina a ética, ensina a disciplina, ensina a não usar a força em vão, a força para defender. Perfeito? Se ele fosse uma pessoa ruim, uma pessoa cruel e maldosa, ele iria para um lugar ruim, sendo ateu ou crente, não importa. Como ele é ateu, mas ele é uma pessoa boa, que ensina bons costumes, por ser professor de artes marciais, acho que ele falou, né? Não lembro se ele falou isso no outro vídeo. Professor de artes marciais, ele tem uma responsabilidade com a disciplina, por usar a força a técnica para algo bom, deve encaminhar ele para um plano bom, mesmo sendo ateu, não tem problema. Pode ser ateu, não tem problema nenhum. Então, enquanto tiverem alunos... Não é um julgamento que vai te escolher, você vai para lá, para baixo ou lá para cima. É a frequência dele, é o padrão de pensamento dele. Se ele vibrar na culpa, ele vai lá para baixo, onde tem um monte de gente vibrando na culpa. Se ele vibrar na gratidão, eu tive uma vida, eu dei meu melhor, eu tive filhos, eu eduquei eles, eu dei o meu melhor para meus filhos, eu dei o meu melhor para meus alunos, para meus clientes, para as pessoas ao meu redor, para minha família, para as pessoas que conheci, eu dei o meu melhor. A tua frequência de gratidão vai para um lugar bom. Pronto, não importa a tua religião. Pode ser qualquer religião. Que nem hoje eu tenho alunos que já estão formados na faculdade, estudaram comigo no colegial, e eles me mandam mensagem até hoje, falando, nossa, professor, você é o melhor professor que eu tive. Enquanto eu tiver meus filhos, meus netos falando de mim, enquanto tiver alguém assistindo uma aula minha, um podcast no YouTube, ou lendo um livro meu, eu vou estar vivo. A hora que eu cair no esquecimento, acabou. E vai acabar, porque o sol vai engolir a... Presta bem atenção nesse detalhe, tá? Eu atendi esses dias um cliente em que ela tinha um vô que foi excluído. Essa visão que ele quer ter, que tenham dele, que eu deixar para os filhos, que olhem para ele como um legado, significa que ele não é excluído da família. Ele pertence à família, ele faz parte. Então, após o desencarne, a alma dele vai leve. O cliente que eu atendi, que era uma moça, ela tinha um vô excluído. Ele ficou de idade, largaram ele no asilo, esqueceram ele no asilo. Até que ele desencarnou. Não existiu esse legado, essa gratidão pro avô. Então o avô voltou para atormentar. Eles olhavam pro avô como um peso. Então para eles foi um alívio quando ele desencarnou. Nem a mensalidade do asilo precisava pagar. Então essa consciência do avô de peso, de não ter tido gratidão com ele, porque toda a família desfrutava do trabalho dele, toda a família desfrutava as propriedades da família, tudo fim do trabalho dele, dos negócios que ele fez, e simplesmente jogaram ele no asilo. Essa ingratidão por parte da família, que não reconheceu o legado, que ele queria que visse, a alma dele queria que fosse visto. Quando a gente fez a sessão de constelação, apareceu isso. E a gente fez a inclusão de olhar pro vô, reconhecer o que ele fez, já abriu uma porta para fazer um movimento de cura. E ao fazer esse movimento de cura, a menina se libertou. A menina tinha crise existencial, ela não se sentia pertencer à família, ela sentia que ela não merecia ter nascido naquela família. Ela sentia que ela devia ter nascido em outra família. Tudo isso que ela sentia não era dela. Não era dela, era do vô. Ela estava reprimindo as emoções dela e estava expondo as emoções do vô que obsediava dela. Quando ele pensa assim, eu vou deixar um bom legado, eu vou pertencer a essa família até os meus últimos dias, quando eu partir, eu vou deixar um bom legado, as pessoas vão olhar para mim com bons olhos,
ele tem o reconhecimento. Então ele não deixa o campo sistêmico dele doente. A não ser que quando ele ficar velhinho, né? As pessoas jogam ele no asilo, abandonam, excluam ele. Não tô dizendo que não pode colocar no asilo. Se eu ficar velhinho e eu não tiver mais felicidade de estar com a minha família, porque são todos jovens, querem fazer coisas que eu não tenho, que eu não gosto, e se me der a oportunidade de ficar no asilo com outros velhinhos que eu vou poder entreter, passar meu tempo, eu prefiro. Mas, claro, eu não penso isso no meu futuro, né? Eu penso em ser sempre ativo, com energia, com saúde, para ficar sempre junto da minha família e não ser um peso para eles, e sim ser um legado, deixar um legado para eles. Agora, nem todo mundo pensa assim, ou nem todo mundo consegue isso, né? Então, se ele consegue deixar esse legado, ele faz bem por toda a família dele até após o desencarne. Se ele é excluído, como aconteceu com essa menina, a consciência ou até o espírito, a alma desse ser, volta para atormentar, para cobrar justiça. É interessante esse pensamento dele. Sim, isso é uma teoria, né? Mas assim, mas para mim eu nem vou chegar a ver, né? Nem eu, nem meus filhos. Então, assim, para mim, acabou. Por isso que eu tento viver, assim, eu tento viver o que a gente chama hoje de mindfulness, né? O presente momento realmente. Porém, isso não pode se traduzir em irresponsabilidade para o futuro. Até porque eu sou pai de família, eu tenho que pensar na minha aposentadoria e tal. Então eu penso num futuro, mas num futuro aqui, imediato, na Terra. Se eu morrer, morri. E quem vai sofrer são as pessoas que por acaso, vão sentir falta de mim e outras ficarão alegres porque não estarei mais aqui. Mas como você explica a situação de uma pessoa boa que sofre perseguida, injustiçada, enquanto outra que é criminosa, sem vergonha, se dá bem, se enche de riquezas, de mulheres? Então, essa é uma questão mulheres, né? muito legal, Paulo, porque assim, a verdade é que eu não explico. Né? Para mim, o mundo é injusto, o mundo sempre foi o que foi. Né? Eu achava engraçado, eu lembro que eu fiz uma live na pandemia que o pessoal falava assim, foi preciso. Um parênteses aqui, ó. Eu explico isso porque a energia ela é lenta. A energia, ela se concentra, ela vai moldando as coisas, ela é lenta. E já a maldade, ela atalha. Então, uma pessoa que quer trilhar um caminho do bem, as coisas são lentas para acontecer para ele. É um pouco mais devagar. Claro, a não ser que seja uma pessoa que teve uma super ideia que explodiu, como do criador do Facebook, criador da Microsoft. Mas o mundo real, o mundo normal, as coisas vão indo devagarzinho, tu tem que estudar, tu tem que aprender. Tu tem que cumprir os 7 princípios da prosperidade, que no meu curso lá tem. São 7 princípios que você vai cumprindo para no 7º você poder atingir o teu potencial máximo e colher os frutos. Então as coisas são lentas. É devagarzinho, um por ano. Já a maldade, tu atalha. Tu sai do primeiro degrau para o 7º degrau, pisando em cima de todo mundo do teu caminho. Como traficando armas, como traficando drogas, como aplicando golpes, como mentindo, roubando. Tu atalha todo esse caminho. Aí chega lá em cima. Existem 2 caminhos. O do bem, que é lento, porque a energia ela é lenta. Então eu faço movimentos sistêmicos, é tudo devagarzinho, tudo lento. Os bonequinhos se movimentam sozinhos na água. Eu coloco ele na água, ele vai devagarzinho para posição, vai lá o outro posição. Não é rápido. Quando a gente faz constelação com pessoas, quando alguém vai representar um pai ou outra mãe, ele se movimenta devagarzinho para lá e para cá. Não é nada rápido. Tudo que é rápido não é energia, é atalho. Aí, eles não conseguem ter essa visão porque eles só estudam a Bíblia. Só a Bíblia. Eu estudei a Bíblia, eu estudei Vedas, eu estudei hindu, estudei xamanismo. Então tu conseguiu montar uma base sólida para entender que tudo é energia. Estudei física, tem formação de física quântica, tem formação de terapias, além de todos esses estudos. Então eu juntei todo esse negócio e consegui, todo esse conhecimento, eu consegui montar métodos, onde eu aplico nos meus clientes, para destravar a vida do cliente, tanto no relacionamento, como nos negócios, como na família, dores físicas. Todo esse conhecimento foi necessário para poder entender a causa, entender a origem disso tudo. Então tudo isso é lento. Entender, descobrir, investigar ali o que está acontecendo com o meu cliente também é lento. O atalho é uma magia negra. O atalho é um roubo, é um golpe financeiro. E eles não conseguem entender porque eles estão fechados que nem cavalo, só olha para frente, só na Bíblia.
É Bíblia, só isso que existe. Ah, e outros livros? Não, o pastor falou que se ler outros livros, eu vou pro inferno. Só vou ler a Bíblia. Por quê? Ideologia do medo. Ideologia do medo. E Deus, ele não quer uma pessoa seguindo ele por medo. Deus não precisa disso. Deus quer que você fique ao lado dele por amor, que esteja com ele por amor. Porque ele nos fez por amor, ele não nos fez com medo. Deus não criou a pessoa, vamos só dar 120 anos porque eles não podem ser imortal, porque eu tenho medo que ele pegue o meu lugar. Vamos dar limitações. Eles não podem pular muito alto, eles são mortais, a pele deles é sensível ao sol, eles ficam doentes, vão encher de problemas porque eu tenho medo. Não, Deus não fez isso. Deus criou por amor. O motivo de nós ter assim, um corpo frágil e limitações é outra coisa. Eu vou falar aqui no canal mais pra frente, mas é outro motivo. Não é por medo. Deus não tem medo. Deus é amor. E se a gente se conectar com Deus por medo, a gente não vai ter uma conexão real. Agora, se a gente se conectar com Deus por amor, aí as coisas começam a acontecer. É diferente. Aí é o teu ser que acende, não teu ego. O medo é o controlando o ego. O amor é acender. Vamos continuar aqui. Preciso uma doença para ensinar a humanidade a ter amor. Eu falava, gente, não vai mudar bosta nenhuma. O mundo já passou por pandemias piores e o mundo sempre foi ruim, vai continuar sendo ruim com as pessoas ruins. Então, assim, eu não explico. Ebola. Não, porque para mim não existe uma lógica que governa o mundo. Não existe. O mundo ele é ditado por pessoas que dominam o mundo, né, economicamente falando e politicamente falando, e o resto é a mais pura aleatoriedade da vida, entende? E aí tem gente que realmente é ruim e se dá bem, tem gente que é boa e sofre, né? Existem doutrinas, como é o caso da doutrina espírita, que tenta explicar a karma de outras vidas e tal, mas assim, mas para mim também é mera desculpa, e aí Marx vai chamar de manipulação ideológica. É uma maneira de tentar fazer aceitar a vida como é agora, né? Marx diz... Esse negócio da doutrina espírita de explicar as coisas ruins que acontecem com a gente por karma passado, eu estudei espiritismo, eu estudo espiritismo, eu já frequentei casa espírita, eu fui trabalhador de casa espírita. Eu posso falar, não é bem assim. E as pessoas não leem os livros do Allan Kardec. Não lê. É muito raro algum espírita ler todos os livros e não só ler, entender. Entender. Não é bem assim. Como eu falei para você daquela menina que o avô dela atormentava ela e ela tinha padrão de comportamento em honra ao avô. Se tu vai numa casa espírita, vão falar pra ela que ela tá com um obsessor e que é karma da vida passada. Não, não era a vida passada. Ela teve um reset, ela começou do zero. Não era a vida passada. Ela estava sendo atormentada em honra ao avô. Ao fazer um movimento de cura na terapia, ela se livrou disso. Ela se desprendeu. Hoje ela se libertou desse peso, que não era dela. Então, isso que é o problema das pessoas. Eu só estudo um livro. Eu só estudo uma doutrina. Tem que estudar outras. Eu não fiquei contente só com a espírita. Eu tive que aprender mais. Eu aprendi a Bíblia, estudei espiritismo, não estava suficiente. Eu tive que aprender mais. Quando as pessoas passarem a estudar outras doutrinas, outros livros, vai perceber que existe um pouquinho de verdade de cada uma. Um pouquinho de verdade de cada uma. Mas não a verdade absoluta em uma só. Nenhuma tem a verdade absoluta. Cada uma tem um pouquinho da verdade. Tu tem que juntar tudo. Dizia, e eu não sou marxista, tá? Eu só tô citando Marx, mas não sou marxista, mas tem algumas coisas que ele fala que eu vejo lógica. Que ele fala assim, a religião é o que impede o pobre de matar o rico, né? Porque tem coisas que é revoltante, realmente. Você vê o cara fazendo um monte de merda, o cara se dando bem, e você cuidando da sua família, você sendo honesto e tal, e parece que tem cara que parece que nada dá certo na vida dele. Mas assim, a vida é essa, é a única vida que a gente tem. O que a gente pode fazer? Tentar ser o melhor possível e tentar estar sempre evoluindo. Na minha visão, é isso. Mas então você acha que o universo, o mundo é injusto? Mas injusto perante qual critério? Na verdade, ele é o que é, né? Injusto. A gente acha injustiça porque a gente pensa que a gente aprende que o bom deveria se dar, ou a pessoa boa deveria se dar bem, né? Isso a gente aprende desde que a gente nasce. Até porque a nossa sociedade ocidental, ela é baseada em valores judaico-cristãos.
Né? Então não tem. É engraçado que tem gente que fala assim: mas você é ateu, nega a sua moralidade. Cara, não tem como eu negar alguns valores que eu aprendi, até porque eu venho de um lar cristão, né? Alguns valores, princípios, que o homem tem que cuidar da família, que você tem que ser uma pessoa honesta, tal. Por quê? Porque os princípios que regem a sociedade e que regeram a minha criação são princípios judaico-cristãos. Não sei, mas você pode acreditar nesses princípios ou não. Sim, eu posso ou não, mas elas constituem parte do meu caráter, porque eu fui... o ser humano, ele é biopsicossocial, né, hoje para a academia. Então ele é construído pelo biológico, pela parte genética que a gente tem, pelo psíquico, como o que os nossos pais construíram a nossa personalidade, primeira e segunda infância, e pelo meio que a gente vive, certo? Então, nas 3 esferas, eu tento ser o melhor possível. Por quê? Porque eu gosto, me faz bem. Então, eu ajudo, eu sou um cara caridoso, eu tenho instituições que eu ajudo todo mês, eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido dos meus filhos desde que eles nasceram, eu levo na escola, eu busco, eu sou presente na vida deles, eu tenho jiu-jitsu com eles, eu dou banho, eu faço lição. Então, assim, eu tento ser uma pessoa, dentro dos valores que me foram ensinados, uma boa pessoa. Se coincide de serem valores cristãos ou não, é uma coincidência pela sociedade que a gente vive, entende? Mas não é isso que determina o que eu vou fazer ou não. O que determina para mim é o que me faz bem e o que eu acho que faz bem para os outros. É o seu critério. É o meu critério. Muito bem, mas alguém pode não ter o seu critério. Alguém pode não ter o meu critério. E quem vai proibir? A lei. Mas se essa pessoa driblar a lei ou achar que ela é a lei... E aí ela vai ter que arcar com as consequências disso. Até porque nem tudo que é lei é moral, né? Como o racismo já foi lei, o nazismo já foi lei. Então, assim... Não, mas meu ponto é, existem pessoas que vivem à margem da lei ou que tentam modificar a lei ao seu bel prazer e estão se dando bem. Sim, São pessoas ruins. Então, o que as impede de usar um parâmetro moral diferente do seu? Nada. Então, sem Deus, tudo é permitido mesmo. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva pessoal no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o corte completo, sem o panaca aqui, o babaca aqui falando, para você poder clicar e se inscrever no canal e dar o like, tá bom? Vamos apoiar aí o Cauã, porque a gente quer que ele continue o trabalho dele e traga mais debates. De volta ao podcast. Debates calorosos. Bom, na verdade, a sociedade deveria cercear, né? Thomas Hobbes, ele escreve uma obra em 1651 chamada Leviatã, que ele diz que a gente abre mão dos nossos direitos naturais em prol do Leviatã, que é o governo, né? E ele diz que o Leviatã tem um monopólio da violência, de tal maneira que ele diz que a única coisa que é importante para a sociedade é você poder dormir de porta aberta, é a segurança. Sério, a partir do momento que Agora entendi, o Kogos tá querendo dizer que as pessoas a atalho fazem coisas ruins, se dão bem, porque elas têm a ausência de Deus, elas não acreditam em Deus. Então, ele tá justificando que sem Deus, as pessoas fazem isso. Mas ele acabou de mostrar que ele não acredita em Deus, ele é ateu, e ele não comete essas crueldades, não comete atalhos. Então, o Kogos, agora entendi, o Kogos quer dizer que esse pensamento dele coloca outras pessoas, embora ele seja uma exceção, como quer dizer, mas coloca as pessoas no caminho desviado. Só que isso não tem nada a ver, né? Porque o homem, como eu falei no outro vídeo, o homem utiliza o nome de Deus para travar guerras. O homem, ele ia lá, matava mulheres, crianças, soldados da outra cidade para roubar os frutos, para roubar as propriedades e dizer que foi Deus que mandou. Não, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Então tá na Bíblia isso. O homem fazia as coisas e colocava o culpa em Deus. E hoje você vê bandido... No YouTube mostra bandido fazendo o sinal da cruz antes de cometer um assalto. Nos filmes que retratam a verdade, a realidade, onde as pessoas vão dar um golpe lá, vão fazer um assalto, eles fazem o sinal da cruz, pedem oração para ser protegido, para não tomar um tiro. Então as pessoas fazem maldade. Ou você acha que todos esses políticos que desviam bilhões por ano do nosso dinheiro, para não dizer trilhões, bilhões por ano do nosso dinheiro, que poderia ser convertido em saúde, segurança, eles desviam esse dinheiro
e tu acha que eles não acreditam em Deus, não fazem oração, eles se acham privilegiados, eles se acham que têm direito disso, faz oração para não ser pego, faz oração deles, tem o Deus que eles acreditam. Claro que muitos são satanistas, né? Tem gente aí que é tão cruel, né, na política que só pode ser satanista. Mesmo assim, tem uma crença. Tem uma crença. O governo, ele não cumpre com isso, você pode destituir o governo. Certo? Ou seja, porque a gente abre mão, é só você abrir a Constituição, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... A gente abre mão dos nossos direitos em prol de uma governança que, teoricamente, deveria garantir pra gente justiça, segurança, saúde, liberdade. Então, deveria ser a própria sociedade e o governo que deveria cercear isso. Então, não é porque Deus não existe, tudo pode. Não. Independente se Deus existe ou não, deveria haver uma coerção das forças que governam a sociedade. Mas não há. E nunca vai haver, é utópico. Nunca vai acabar o estupro, o assalto. Eu concordo com você. E pior, vai ter gente relativizando o que é certo, o que é errado. Mas então também Deus entra na mesma. Poxa, eu achei que eu ia assistir um vídeo em que o crente ia destruir o ateu. Cheio de argumentos. Já tá concordando com o ateu que não vai se resolver nunca. O mundo sempre vai ser assim. Por favor, Kogos. Vamos entender que existe uma evolução moral no planeta. Só que isso é lento. A energia é lenta. Um dia, talvez por controle social, câmeras, as pessoas vão ter que parar de estuprar, de matar, de roubar. Vão ter que parar, não adianta. Agora, achar que sempre vai ser assim porque não tem Deus. Cara, ele acabou de dizer, eu posso ser uma pessoa boa sem acreditar em Deus. Ele é ateu. Eu achei que eu ia combater o ateu nesse vídeo aqui. E não o crente, mas tá ao contrário. É possível ser uma pessoa boa. Eu vou te dizer mais. Existem pessoas muito boas, muito melhores que crente, que vai na igreja e tem amante dentro da igreja, é pastor pegando mulher casada dentro da igreja, é homem que vai na igreja para pegar a mulher do outro, do próximo. Então, se dizem crentes ou religiosos e são menos honrados do que o ateu. Eu achei que o vídeo ia ser para destruir o ateu, na verdade é o contrário. Por exemplo, a existência de bancos centrais. O Banco Central é legalizado e é uma fraude que destrói a riqueza da sociedade. E isso não só é permitido, como é oficializado, legalizado e obrigatório. É política. Então, como um imposto. Sim, como imposto que é roubo. Que é roubo. Porque eu sou anarcocapitalista, eu acredito que imposto é roubo. Então, e sonegar é legítima defesa. Sim, exatamente. E eu sou empresário, eu tenho mais de 200 funcionários, cara. Então você imagina que eu não pago de imposto então, todo mas mês. Quem proíbe essas pessoas más de fazer o que estão fazendo? Cadê a justiça? Ou ela vai existir na eternidade, as pessoas más vão ser punidas e as boas vão ser recompensadas no paraíso, ou não existe nem o... Ou não existe. Ou a justiça é só uma abstração mental. E eu não sei. E tá tudo bem, cara. Eu não pretendo responder tudo. Eu não tenho essa pretensão. Pra mim tá tudo bem não saber. Ou a justiça é inalcançável, né? E a justiça pode ser um conceito abstrato também. Mas o que você chama de justiça? Esse é o meu ponto. Então, qual justiça é inalcançável? A sua, a minha? Exato. Justiça ou existe algo que é justo objetivamente? Não sei. De verdade. Porque, olha só, vou te dar um exemplo. Por que não existe uma ética universal? Né? Entendendo o que é ética, e eu vou falar porque, como professor de ética e aluno do professor Cláudio Barros Filho, né, a ética nos últimos 2.500 anos ela mudou muito de conceitos. Né? Então, para Aristóteles, lá a ética era viver de acordo com o cosmos, para Jesus, ética era seguir a vontade de Deus, para Kant, ética é a boa vontade, ou seja, a ética foi mudando. E hoje, os autores, qual é o problema hoje de você falar em ética e moral? Que, na verdade, elas têm a mesma raiz etimológica, mas hoje elas são coisas diferentes. Os autores não concordam. Então eu posso estar falando uma coisa, você pode estar pensando em outra, ele pode estar pensando em outra. Então, como eu entendo ética? Como inteligência coletiva. Um conjunto de regras e leis decididas por um grupo ou sociedade para melhor convivência entre si. Certo? Então, um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, se um de nós aqui tira a roupa e fica pelado, você está sendo ético? Não.
Por quê? Porque convencionou-se socialmente que, inclusive, é crime andar pelado, é atentado ao pudor, certo? Mas se você tá numa praia de nudismo, né, numa sociedade naturalista, num clube de nudismo, e você tá pelado, você tá sendo ético? Tá. Por quê? Porque aquele grupo ou sociedade acordou que ali tá tudo bem, certo? Aí agora a questão é o seguinte, pra gente... a gente pensar num adulto, um cara de 40 anos, tendo relações sexuais com uma menina de 11 anos, 12 anos, pra gente é imoral e é crime. É uma coisa grotesca, a gente sequer é repulsivo pra gente. Mas em alguns países, que são países dominados pela religião, né, é completamente normal um cara de 40 anos casar com uma menina de 8, 11 anos, 12 anos ela fica menstruada, ela tá pronto biologicamente pro jogo, o cara tem relação sexual com ela, certo? E pra eles tá tudo certo, inclusive legalmente e moralmente. Aí eu te pergunto, culpa, né? Se a gente for unir numa ética universal, quem tem que abrir mão? A gente ou eles? Eles. Porque existe uma ética universal. Então, mas vai dizer que uma menina que não tem formação física, psicológica, mas mental... se ela ficou menstruada, ela tem fisicamente, biologicamente, ela tá pronta. Tanto mas que antigamente era assim. É possível uma menina ser menstruada com 8 anos. Com 9, com 8, 9, pois exato. Mas isso não a torna preparada mentalmente madura pra isso. Mas biologicamente é uma bizarrice. É uma bizarrice, eu concordo com você. Então existe culturas objetivamente inferiores. Esse é o meu ponto. Não, do seu ponto de vista, eu concordo com você. Do seu ponto de vista, eu também acho. Nessa questão, eu também acho. Porque, pra mim, também é uma bizarrice. Né? Ou outras culturas piores, que os caras cortam o clítoris da menina neném, porque a mulher não pode ter prazer, culturas na África. Mas onde eu quero chegar com tudo isso é que sem Deus, nós não achamos nada. Sem Deus, nós só sentimos. Eu me sinto mal de ver uma cultura que permite pedofilia. Mas o ponto é, por que a sua é a verdade universal e a dele não? Porque na minha... Mas isso logicamente faz sentido? Vamos supor que eu fique louco e comece a defender o assassinato. Ah, na minha visão o assassinato tá certo. Tá, então a minha visão tá errada. O assassinato é objetivamente errado. Então, se alguém é contra o assassinato, essa pessoa está certa. Se ela é a favor, ela tá errada. Mas aí você tá... E eu também não tô defendendo o assassinato, pelo amor de Deus. Mas assim, você tá partindo do preconceito de que tirar uma vida humana é ruim, por algum motivo, né? Mas não é porque eu me sinto mal. Ah, eu me sinto mal de ver um inocente sendo morto. Dane-se o que eu sinto. O ponto é que isso é objetivamente errado. Agora, é claro que o que eu sinto também deve ser pesado eticamente. Então eu sinto vontade de tirar roupa numa praia de nudismo e nós fizemos uma convenção. Isso é uma convenção que não viola a lei natural. Então tudo bem dentro daquele ambiente. Sim. Fora daquele ambiente é um atentado ao pudor que fere gravemente o senso que as pessoas têm de pudor, então seria antiético praticar o nudismo. O que tá acontecendo aqui, ó? Então eu não tô... O Congos tomou uma surra do ateu, tá desviando o assunto, não sabe o que falar, começa a trazer assuntos abstratos, não sabe argumentar, tá desviando o foco, tá saindo totalmente do tema do vídeo, do tema proposto. Então, ficamos por aqui. Vamos para o próximo vídeo. Dê a sua opinião nos comentários. Diga o que você pensa sobre isso. E se tem algum vídeo que você acha interessante de reagir, de conversarmos sobre, eu dou a minha opinião, você dá a sua, deixe aqui nos comentários que eu vou abrir o vídeo e se for bem polêmico, eu faço um sobre ele. Tá bom? Todos os vídeos que vocês mandaram nos comentários aqui, o link, eu vou abrir para analisar. E a gente se vê no próximo encontro. Até!